Olá, paz do Senhor, o meu nome é Alan, sou aqui da cidade de Suzano, São Paulo, e quero dividir uma palavra com vocês que se encontra no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 8, alguns versículos apenas que são muito importantes, que eles devem ser fundamentais nas nossas vidas, principalmente nesses dias. Nós que representamos o reino de Deus nessa terra, nós que somos embaixadores do reino de Deus nessa terra, nós que somos a igreja, e pela igreja é que o mundo vê a Cristo. Tem três coisas muito importantes aqui no livro de Esdras, principalmente aqui no capítulo 7, 10, e depois nós vamos ler o capítulo 8, versículo 15 em diante. Se vocês ouvirem barulhos de carro aí, que eu estou bem na porta da igreja aqui, e aí passa muitos carros. Mas vamos lá, capítulo 7, versículo 6, diz assim: Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil, pronto, aqui ó, e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, segundo a mão do Senhor Deus, que estava sobre ele. O capítulo 7 se trata do quê? Se trata de uma carta dada pelo rei Artaxerxes a Esdras. Se trata de uma ordem dada pelo rei Artaxerxes, liberando Esdras a subir com quem ele quisesse para o término de todos os serviços da casa do Senhor depois do cativeiro. E este texto ele é maravilhoso porque aqui você vê que um rei se dobra diante de um servo do Senhor. Você vai ver que um rei, ou seja um rei, ou um reinado, ou uma cidade, ou uma nação, seja lá o que for, vai sempre se dobrar diante da vontade do Senhor. Mas você vê aqui as características de Esdras eram incríveis. Primeiro, versículo 6 diz: era escriba hábil, ou seja, tinha em suas mãos as leis, tinha em suas mãos os escritos e era habilidoso naquilo. Ou seja, não era um livro de cabeceira apenas, ou um livro de vez em quando, ou um livro para relaxar, não. Era um livro que andava debaixo do braço, mas nas mãos e no coração, e estava sempre diante de sua vista. O versículo 10, depois você lê todo o texto em tua casa, a intenção não é deixar o vídeo longo, mas é apenas dividir aqui alguns textos. O versículo 10 do mesmo capítulo 7 diz outra coisa maravilhosa, outro trilho maravilhoso, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus estatutos e direitos. Ou seja, não é algo que acontece, que cai do céu, ou a gente dá as mãos e nós fechamos os olhos e fazemos uma oração, que o cristão gosta disso, né? O crente ele gosta disso, né? Ele gosta de fazer uma roda, dar a mão, fechar o olho, orar, quando abrir, aconteceu. Mas o versículo 10 ele ensina uma coisa um pouquinho diferente do que aquilo que a gente gosta. Ou seja, Esdras preparou o seu coração. Por quê, queridos? Porque para cumprir leis e mandamentos e ordens não é simples, não é fácil. Nós temos os nossos conceitos, nós temos a nossa criação, nós temos a nossa forma de ver as coisas, nós temos a nossa forma de pensar as coisas, nós temos a nossa forma de resolver as coisas, mas aí quando nos tornamos cristãos, quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, a Bíblia diz que nós morremos. E uma coisa que a gente ouve muito e aprendeu e é uma realidade é que morto não tem vontade, morto não tem desejo algum. Nós como cristãos, como servos, como embaixadores do reino, nós como homens e mulheres que seguimos a Cristo, nós devemos fazer a vontade dele e toda a vontade dele deve ser encontrada em nós. Por isso que Esdras preparou o seu coração para buscar, porque exige esforço, porque exige abnegação,
porque exige renúncia. E o que foi a vida de Cristo, queridos? O que foi a trajetória de Jesus Cristo? E o que foi os passos de Jesus nessa terra, se não de renúncia? Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Quando Felipe o indagou, dizendo para ele, mostra-nos o Pai, ali ele se negou automaticamente. Felipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, Jesus tinha um rumo bem definido de mostrar o Pai, de revelar o Pai. Em Filipenses, palavra tremenda, ele nega, vai ensinar que ele nega a si mesmo, nega as suas vontades, pois as delícias de Jesus era o seu Pai, era fazer a vontade do seu Pai, assim como as nossas delícias hoje deve ser fazer a vontade de Jesus Cristo e refleti-lo nesta terra, como ensina Provérbios. Por isso que precisa de uma preparação. Por isso que você precisa pegar o seu coração, a sua alma, os seus impulsos, vontades e desejos e dobrá-las diante do Senhor. E Esdras preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e ensinar a lei de Israel. Primeiro, ele preparou o coração para buscar. Primeiro passo. Segundo, para cumprir. Se você não cumpre o que você prega, é difícil. Se nós não cumprimos, se não é uma verdade na nossa vida, para os outros é só um discurso vazio, sem vida alguma. Mas Esdras não. Diz o texto que ele alinhou sua vida, alinhou o seu coração, preparou o seu coração para buscar, preparou para cumprir e só depois para ensinar. Isso aqui, queridos, é um trilho maravilhoso do Espírito. E o que isso faz? Isso faz todo o resto se dobrar diante da glória do Senhor. Porque quando nós nos negamos, a glória vem. Porque quando nós negamos o nosso eu, aí Cristo pode habitar em nós. E nós temos que preparar. Quem prepara é nosso. Preparai o caminho do Senhor. O que Deus disse a Abraão, fica para uma outra vez essa história, mas eu vou dar só um trechinho. O Senhor falou para Abraão, para Moisés. O Senhor falou para Moisés assim, Moisés, lavra 2 tábuas. Ou seja, prepara 2 tábuas, eu vou escrever nelas. Tudo que tem que ser feito eu vou escrever ali, mas prepara as tábuas. Ou seja, a nossa função é nosso trabalho, preparar o coração, deixar as tábuas prontas e dizer, Senhor, escreve aqui o que o Senhor deseja escrever, falar e ensinar. E você vai ver ao longo do capítulo 7 de Esdras algo tremendo. Um rei dobrado, versículo 11 diz... Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Olha o 12. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do céu, paz perfeita. O que o rei está querendo dizer no versículo 12 aqui? Nós temos muitas leis, nós temos muitos ensinos, nós temos as nossas crenças, mas Esdras, ele é escriba da lei do Deus dos céus. Aqui começa um reconhecimento maravilhoso. E ao longo dos versículos seguintes, você vai ver um rei se dobrando, se prostrando diante de Esdras e diante do Deus dos céus, que ele reconheceu com seus próprios lábios. E quer ver, versículo 25, olha o que diz, e tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, ou seja, tem que se dobrar, que está na tua mão. Ele reconhece aqui tanto Deus, que é o principal de tudo, quanto a Esdras. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão. Ou seja, o rei viu. Por quê? Por causa do versículo 6 e 10. Ele era escriba hábil. Ou seja, ele preparou o seu coração. Então, todos aqueles que são hábeis na palavra, que preparam o seu coração para aprender, para cumprir,
para ensinar a reconhecimento de autoridades de grandes e pequenos. Ele diz assim: esta lei que está na tua mão, ele diz assim: põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e aos que não sabes, as fareis saber. Queridos, isso é uma coisa fantástica. Versículo 26 diz: e todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja por morte, quer seja por degredo, quer seja por multa sobre os seus bens, ou quer seja por prisão. Mas o 27 sela. O 27 deixa estabelecido que aqui o homem se dobrou. Deixa firmado, deixa consolidado o entendimento de que o homem se dobre. Diz assim: bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, qual tal inspirou ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém. Glória a Jesus. Aqui, quando Esdras percebeu que o Senhor faz dobrar o coração de quem Ele quer, ele levanta as mãos aos céus e diz: bendito seja o Senhor, da qual realmente tem nas mãos o coração de todo o homem, mas precisamos ser encontrados preparados. Mas precisamos ser encontrados dignos, mas precisamos, queridos, ser encontrados confiáveis, que o Senhor possa nesses dias e nestes tempos nos encontrar confiáveis, homens a quem Ele pode segredar os teus mistérios, como fez com Abraão. Aí sim tem Abraão: ocultarei eu o que hei de fazer a Abraão? Tremendo, palavra linda do Espírito, e eu quero que você medite nela, fique com ela, guarde ela em teu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos ser estes homens hábeis, habilidosos, dispostos, que preparam os corações, que preparam as tábuas, que preparam o caminho para que a glória pouse e para que a glória se estabeleça e cumpra o seu objetivo, que é de fazer dobrar todo o joelho, porque diz os textos, as leis, que quando o templo foi encerrado, a glória desceu, e quando a glória desceu, o que houve? Todo o joelho se dobrou. Aleluia, graças a Deus. Deus os abençoe, em nome de Jesus, fiquem na paz.